Eu não tive muitas reações negativas, na realidade, porque as pessoas estiveram comigo, acharam que a minha decisão fazia todo o sentido com a minha história. Talvez a minha mãe tenha entrado ali num processo de negação até aos 3 meses pela questão da ausência do pai, não é? Eu venho de uma família tradicional, de pai e mãe, somos 4 irmãos, e portanto para ela fez-lhe um bocadinho de confusão, tipo, mas essa criança não vai ter pai, como é que vais fazer isso? Mas não num tom crítico, mas mais num tom de preocupação, como é que vais gerir essa ausência dessa figura paterna que normalmente as famílias têm. E na altura o que eu respondi foi, pois é, mas há tantas famílias que têm essa figura e essa figura não presta um bom papel, não é? Ou maltratam as crianças ou abandonam, isto para pais e para mães, não são só os pais, figura masculina, que fazem isso, também há as mães que fazem isso. Portanto, eu acho que tudo tem a ver com a educação que se dá, a mensagem que se passa, a transparência com que se passa essa decisão para a criança. Portanto, isso para mim nunca foi bem uma preocupação. O meu pai, que é um bocadinho mais conservador, ficou assim um bocado surpreso, tipo, mas como é que vais fazer isso? E pronto, depois eu expliquei-lhe como é que ia ser e expliquei-lhe a mesma coisa, que isso para mim não era um problema, porque havia vários tipos de família na sociedade e que muitas vezes as crianças tinham essa figura paterna e a materna e aquilo não funcionava, portanto aquilo não era funcional, não era saudável e, portanto, eu preferia construir uma família só com um dos lados do que arriscar a passar isso para um filho. A gente nunca sabe, não é? As pessoas revelam-se e, portanto, pode começar tudo bem e amanhã acontece qualquer coisa assim, uma catástrofe, qualquer familiar. Portanto, foi um bocado por aí. Relativamente aos meus amigos, senti-me completamente abraçada desde o início, portanto, tendo em conta o meu historial de vida, fazia todo o sentido construir uma família desta forma e, inclusive, nas várias consultas que nós temos que ir durante o processo da inseminação, fui sempre com amigas diferentes, mesmo na inseminação, que são 2 dias seguidos, foi sempre alguém comigo, portanto, nunca estive sozinha neste processo. Não ouço diretamente, nunca ouvi indiretamente através de entrevistas que eu fui dando para revistas e programas de televisão, que depois eles partilham essas coisas no Facebook. E houve uma vez que eu fui espreitar as respostas e aí pronto, aí havia de tudo, não é? Que eu estava a ser egoísta, porque estava a privar o meu filho de ter um pai, e que isso não era uma decisão que eu não podia ter. Lá está, a visão mais conservadora da situação e que se apoiam muito na família tradicional, não é? Mas curiosamente e engraçado, os piores comentários foram mesmo de homens, não é? Os típicos machistas, provavelmente não fazem nada em casa e não ajudam e que criticaram bastante como é que uma mãe cria um filho sem o pai, que valores é que ela lhe vai passar, que educação é que ela lhe vai dar. E pronto, e achei engraçado vir dos homens, porque normalmente são os que menos cooperam nas tarefas domésticas e enquanto pais, não é? Nesta nova geração talvez não, mas as pessoas que estavam a comentar são pessoas mais velhas, talvez 50, 60 anos, e pronto, só dá para rir, não é? Porque, pronto, enfim. Não são comentários, são curiosidades, que é como é que tu vais explicar ao teu filho que ele não tem um pai, não é? Como é que tu estás a trabalhar essa situação? Que forma é que tu encontras para compensar essa falta, essa ausência? E isso é uma coisa que me preocupa a mim, obviamente, preocupa-me desde o início, e tenho estado a trabalhar nesse sentido com a ajuda de psicólogos infantis para me prepararem para esse momento, porque acho que esse momento pode aparecer em qualquer momento e, portanto, há que adaptar a mensagem à idade da criança, não dá para explicar tudo exatamente como é. Mas eu acho que isso é uma preocupação, porque eu sei que essa pergunta vai surgir, mas não é nada que me tire o sono, porque eu acho que isso vem da educação que se dá em casa e quanto mais transparentes formos relativamente à decisão que nós tomarmos e explicarmos que isto não é mais do que uma história de amor, não é? A mãe queria muito ter-te
e não havia uma pessoa com quem fazer-te, e portanto levei uma sementinha ao médico, me pôs na barriga e tu apareceste. Acho que, adaptando esta mensagem ao longo da evolução da criança e do desenvolvimento e da curiosidade da mesma, porque vai haver um momento em que ele vai perceber, não é agora com 4 anos, mas ele vai perceber, bolas, meus amigos têm um pai e uma mãe, esta figura nunca teve em minha casa, porquê? Onde é que ele está? Eu depois vou trabalhando com ele, eu tenho vindo já a trabalhar com ele através de leituras de livros dos diferentes tipos de família, e portanto vou trocando, não é? Uma vez leio o Coquedo, outras vezes leio esse livro, vou também encontrando muitos livros lá fora, porque em Portugal não existe nada sobre a monoparentalidade, portanto não no sentido de como é que ele foi concebido, porque esse livro existe em Portugal, aliás foi publicado pela IVI, e lá fora, mas no sentido de haver só uma mãe e um filho, não é? Porque quando eu leio esse livro ele pensa, isto retrata a minha situação, portanto eu faço parte disto, não é? Eu revejo-me naquela história. E eu acho que quando lemos histórias aos miúdos, a imaginação começa a trabalhar e, portanto, é importante que eles se revejam naquilo que lhe é lido e pronto, e passar valores e conceitos que vão fazer parte da vida dele para sempre. Portanto, isso é uma preocupação que eu acho que todas nós, mães independentes, temos, e é uma pergunta que me fazem muito lá de fora, tipo, como é que tu vais explicar isso a ele, não é? Mas pronto, eu acho que isso também não é nenhum drama. Eu não tive comentários negativos relativamente à minha decisão da minha esfera privada, não é? Dos meus amigos e mesmo do trabalho. Portanto, quando eu disse no trabalho que eu ia ter um filho e que esse filho era proveniente de uma inseminação artificial, nunca houve uma reação negativa. Portanto, nunca senti tipo, bolas, porque é que não me apoiam, ou porque é que não me dizem isto? Não senti isso. Senti exatamente o contrário, que é, Inês, acho isso espetacular, mas estás preparada para ter um filho, toda a vida foste independente, como é que achas que vai ser a tua vida a partir daqui? Que corajosa que tu és, ou como eu já disse há pouco, tendo em conta o teu historial de relações, de vida, desde pequenina, não é? Porque há coisas que nos acompanham, não te via a ter filhos de outra forma, isso faz todo o sentido, mas aquilo que eu mais gostei de ouvir foi: nós estamos cá para te ajudar. E, portanto, quando precisares de sair, de ir namorar, de fazer qualquer coisa, liga-nos. Estamos cá para aguentar o barco nos momentos mais difíceis, e principalmente de amigas minhas que foram mães muito mais cedo, não é? Eu fui mãe com 41, elas foram mães com 20 e poucos anos, passaram por várias coisas que eu estou a passar agora, não é? E ainda que tiveram a ajuda do seu companheiro, eu neste momento estou a dar-me conta de coisas, pronto, que têm vindo a acontecer nestes últimos 4 anos, que têm mostrado que este processo é muito intenso, é muito desafiante, é muito desgastante, e aqui neste processo a gente esquece que nós existimos porque dedicamos a ser só mães, não é? Porque não há uma segunda pessoa para nós depositarmos, algumas tarefas e tirar esse peso de nós. E é aí que elas entram, não é? Tipo, vai sair, vai fazer isto, nós estamos aqui para te ajudar porque desde o início que apoiámos a tua decisão. Portanto, no meu caso foi um bocadinho ao contrário, que é, eu senti esse apoio e essa força, mesmo que não tivesse eu teria avançado na mesma, mas claro, é bom sentir esse amor e esse calor à nossa volta quando nós estivermos mesmo a desabar, não é? Tipo, damos um cry help e alguém aparece para ajudar, seja uma amiga, seja a minha mãe, que é a pessoa mais próxima que mais me ajuda. Portanto, foi um bocadinho ao contrário, e ao longo também de todo este processo eu tenho conhecido outras mães, umas que foram inspiradas por mim, outras que já tinham feito os filhos ou em Espanha ou que já tinham feito há mais tempo. Nós temos um grupo e às vezes também combinamos encontros, juntamos as crianças. Isso também é uma forma de não estarmos sozinhos, e entre todas também é sempre mais fácil, não é? Quando estamos assim numa aldeia, estarem todos a brincar e nós a conversarmos das coisas, das experiências, dos problemas, dos desafios. Portanto, para mim, eu acho que foi bem ao contrário, mas eu acho que isso também tem muito a ver com a forma como nós assumimos esta decisão, e, portanto, se nós estamos completamente esclarecidas e determinadas e resolvidas relativamente à decisão que nós estamos a tomar, isso também transmite ao universo e às outras pessoas uma força que eu não sei se lhes dá coragem de dizer alguma coisa, porque tu estás tão certa daquilo que tu fizeste, não é? Que
vão perguntar o quê? Portanto, eu acho que isso também depende muito da postura que tu tens e da força e determinação que tu mostras. Não, eu fiz isto, eu tenho orgulho no que eu fiz e isto foi uma escolha, não foi uma opção, isto não me aconteceu. Eu quis que isto acontecesse e assumir isso com estrutura, com força, com certezas. E eu acho que isso também ajuda muito a criar uma barreira de defesa de qualquer comentário negativo que possa vir de fora, que não tem que vir. Porque a vida é nossa, quem decide somos nós e, portanto, se estão para estragar é melhor não estarem. Portanto, eu penso um bocado assim, portanto, quando tu tens alguma insegurança ou qualquer coisa que te deixa, tipo, não sei muito bem como vou lidar com este assunto, é porque também ou não pensaste muito sobre ele ainda, ou não procuraste ajuda, ou não estás realmente resolvida e decidida relativamente àquilo que tu vais fazer ou que fizeste. Eu acho que isso também é importante e acaba por ser natural.